segundo livro de Reis, o capítulo é o de número 5, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, depois saltaremos para o versículo de número 10. Obrigado. Quem encontrou, diga graças a Deus. Irmãos, trago também um abraço do nosso pastor ali na congregação, o irmão e pastor Nadir, e de toda a congregação para a igreja. Segundo Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo de número 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Jesus. Irmãos, feche os seus olhos. Eu gostaria que você, neste momento, começasse a falar com Deus e pedisse ao Senhor que falasse contigo. Comece a expressar a Deus a necessidade que você tem de ser instruído pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Senhor, nós estamos reunidos e congregados como povo do Senhor nesta noite. Pai, nós queremos neste momento, orando ao Senhor, colocar a nossa vida, Senhor, diante do Teu altar, pedindo ao Senhor, ó Deus, que esteja nos instruindo através da Tua palavra. Meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor que esteja
falando conosco neste momento através da tua palavra, Jesus. Nós precisamos, de enquanto cristãos, sermos instruídos pelo teu Espírito Santo, para sabermos, ó Pai, como nos procedermos, ó Deus, diante do Senhor e diante dos homens. Por isso, Senhor, fale conosco. Nós pedimos ao Senhor que a tua palavra ache lugar no nosso coração. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que ela nos instrua. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que nós venhamos colocá-la em prática, para louvor e glória do teu santo nome. Que o teu Espírito Santo fique à vontade em meio à igreja. Que o teu Espírito Santo esteja santificando o teu povo. E o teu Espírito Santo esteja fortalecendo cada um nesta hora. Que o teu Espírito Santo, Deus, esteja quebrando correntes espirituais. Que o teu Espírito Santo esteja passeando em meio à noiva. Que o teu Espírito Santo, Deus, esteja ataviando o teu povo, Senhor. Preparando-nos, ó Deus, a sairmos melhor deste lugar, para a glória e louvor do teu santo nome. Sê conosco, nós assim oramos. Amém. Em o nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, podem se assentar. Irmãos, irmãs, igreja do Senhor, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido da palavra de Deus, ou por aqueles que amam a leitura bíblica. Contudo, o verso de número 1 é no mínimo atípico dos demais versículos da história bíblica. Pois no verso de número 1, o escritor está dizendo que Deus dera livramento à Síria, e muito provavelmente um livramento num confronto contra Israel. E Deus usou Naamã para dar livramento aos sírios, num confronto com o povo que outrora era chamado de Igreja do Senhor da Antiga Aliança. Nós precisamos de entender que tudo isto acontecera pela aliança que Deus fizera a Abraão. Abraão era semita. Semita significa que ele era descendente de Sem, um dos filhos de Noé. A palavra de Deus vai dizer que Noé era um homem que tinha intimidade com Deus. Ele andava com Deus. E num certo momento da história, nós vamos ver Noé abençoando Sem e dizendo: bendito seja o Deus de Sem. E a palavra do Senhor vai dizer que Sem teve filhos e filhas. Ele teve netos, bisnetos, ele teve uma descendência. E então chegamos em Abrão, que a Bíblia menciona que era amigo de Deus. E Deus faz uma aliança com Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da sua parentela, e vá para um lugar que eu lhe mostrarei. E eu te abençoarei, e te farei grande, e tu serás uma bênção. E abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ele estava falando acerca de Israel. Esses versículos estão no livro do Gênesis. Saltemos para o livro de Reis, ou do período patriarcal para o período ou tempo monarca, mais precisamente no reinado de Acabe. Acabe foi rei
e reinou em Israel por aproximadamente 22 anos. E o seu reinado ia de mal a pior, sendo ele nomeado até então como o pior rei a governar sobre Israel. Ele era casado com Jezabel, uma mulher que não temia e não servia ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E ainda havia entregue a sua alma, ou a sua vida, a um Deus pagão chamado Baal. E tanto Acabe, rei de Israel, quanto Jezabel, praticavam atos de injustiça aos olhos do Senhor. E diz a palavra de Deus que num certo dia, Acabe visualiza uma vinha que está ao lado da sua casa, que está ao lado do seu palácio. Vinha é uma plantação de videiras, que irá dar como fruto uvas. Então ele visualiza e deseja aquela vinha. Contudo, aquela vinha tinha um dono, e o dono da vinha chamava Nabote, que significa frutos. Repita comigo: Nabote significa frutos. E Nabote, o dono da vinha, recusa entregar aquela vinha ao rei, firmado na lei mosaica, que dizia que ninguém poderia entregar aquilo que possuía por direito de herança. Ele estava infundado na vontade do Senhor. Ele mesmo menciona ao rei Acabe dizendo: o Senhor Deus me livre de entregar a você aquilo que me é dado por herança. Então, Jezabel, que não temia a Deus, decide agora arquitetar um plano, um projeto, ou o laço do passarinheiro contra Nabote. Ele é então apedrejado e morto. Este foi o estupim para Deus dos atos de Acabe e Jezabel. O Senhor de imediato levanta o profeta Elias para que ele fosse diante do rei e da rainha e dissesse: mataram e tomaram a vinha, no mesmo local em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão o teu. Essas palavras foram dirigidas ao rei. E ainda o profeta menciona a Jezabel dizendo: os cães comerão a sua carne, bem ali, nas imediações da vinha que desejaste. E passou-se um tempo, 3 anos de paz entre Síria e Israel. Imagino eu que agora o rei e a sua esposa haviam se esquecido das palavras proféticas de Elias. Mas aquele que fez a promessa não se esquece. Deus dará cabo, dará fim à vida de Acabe e Jezabel. Síria e Israel entrarão num confronto. O rei agora veste a sua armadura. Contudo, ele se disfarça para não ser reconhecido pelos soldados sírios. Mas ele não estará, irmão Márcio, oculto aos olhos do Senhor, aquele que tudo vê. A palavra de Deus menciona que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os maus e os bons. Deus irá dar fim àquele que perseguiu o seu fruto e o matou. Diz a Bíblia então que Israel e Síria entram num confronto. A guerra está ferrenha. O rei está disfarçado. E no livro de 1 Reis 22, versículo 34, a Bíblia diz que um certo homem
na sua simplicidade, entesou o arco, puxou as suas cordas e de uma forma aleatória lançou a flecha. A Bíblia vai dizer que a flecha voou e como que de uma forma precisa, calculada ou colocada, achou uma pequena brecha ou espaço entre as fivelas e a armadura do rei Acabe. A guerra continuou, ele sangrando, mas à noite ele morre. Pela manhã, eles vão lavar aquele carro sujo de sangue. O sangue que estava impregnado naquele carro começa a soltar e descer pelas águas. Vêm os cães e lambem aquele sangue no mesmo local aonde haviam lambido o sangue de Nabote. E cumpriu-se a palavra do Senhor. A Bíblia não vai mencionar o autor da flechada e nem a identidade daquele soldado sírio que a lançou. Mas para os judeus e para um historiador renomado, fora Naamã aquele quem lançara a flecha, amando do Senhor. O texto de número 1 ainda vai dizer que Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. É no mínimo estranho vermos Deus usando um gentil no Antigo Testamento, mas no que tange a vontade soberana do Senhor, em prol da vida da igreja, seja ela na antiga ou na nova aliança, nós podemos ter a certeza que Deus usa quem Ele quer, que Deus usa quem Ele quer e quando Ele quer, e Deus usa da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer e pelo tempo que Ele quer, porque Ele é o governador do universo. E diz a Bíblia que os seus planos não podem ser frustrados, e operando o Senhor, ninguém pode impedir. Deus é aquele que guerreia pela sua igreja. Amém? E este versículo de número 1 é um versículo muito rico, que vai falar também que Naamã era leproso. Evangelista, ele era leproso. Leproso é alguém que traz uma enfermidade chamada lepra no seu corpo. Uma doença, ou a doença mais temida daquela época. Uma doença incurável. Ela estava além do recurso da medicina. E ela era temida, porque ela levava à morte. Mas antes de levar à morte, ela sucateava, ela castigava o leproso. E eu quero, nesta noite, falar um pouco das características e particularidades entre a lepra e o pecado. E perceberemos que uma se assemelha à outra. E a primeira característica e particularidade da lepra e do pecado é que os dois tornam o leproso ou o pecador insensível. No início ou na fase inicial da lepra, ela irá trazer vermelhões pelo corpo do doente. Vermelhões que crescerão
e se produzirão sobre o corpo. A princípio, esses vermelhões doem, são sensíveis, incomodam. Mas passando-se o tempo, esses vermelhões agora se tornam insensíveis. Se tornam insensíveis ao toque. Se tornam insensíveis ao calor. Se tornam insensíveis à dor. Assim é o pecado na vida do pecador. O pecado, melhor dizendo, ele deixa o pecador insensível. A princípio, quando ele peca, ele até sente um pouquinho de constrangimento. Ele até sente um pouco de vergonha. Mas passando-se o tempo, por pecar de uma forma aleatória, ele agora não sente mais constrangimento em errar. Ele está insensível ao pecado. Ele está insensível ao erro. Ele está também insensível à voz do pregador. Está insensível aos louvores cantados. O pecador está insensível às orações. Ou a forma que Deus usa para que o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja agindo sobre a vida dele. A segunda característica e semelhança entre os dois é que os dois estão contagiosos. A lepra contamina. Não havia possibilidade de alguém viver ao lado de um leproso, pois aquela enfermidade, ela poderia ser propagada. E o pecado também contagia. Por isso, dar-se ao risco do jugo desigual, ou de viver ao lado de alguém que peque demasiadamente. O salmista escreve no primeiro salmo, dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. O sábio Salomão vai escrever dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. Existe possibilidade do pecador puxar o santo para o pecado. A terceira característica e particularidade das duas é que elas deixam marcas. Era possível reconhecer um leproso visualizando a sua face. As cicatrizes ou as marcas que a lepra deixava na sua face, no seu rosto, era possível de identificar o leproso. O pecado também deixa marcas. O pecado deixa marcas na alma. O pecado deixa marcas no corpo do pecador. O pecado deixa marcas morais, talvez difíceis de serem apagadas. Mas as duas se assemelham. A quarta característica das duas é que a lepra cheira mal, pois o indivíduo está morrendo aos poucos. A sua carne está apodrecendo com ele ainda vivo. Isto cheira mal. E o pecado também cheira mal. Cheira mal às narinas de Deus.
Assim como o culto, as ofertas do Antigo Testamento, os sacrifícios, o culto na Nova Aliança, os louvores, a posição de fé, sobe com um aroma suave às narinas do Senhor. O pecado sobe como odor às narinas daquele que é santo. A quinta característica da lepra e do pecado é que as duas separam. O leproso, por ter uma doença contagiosa, ele deveria viver isolado da sociedade, viver no isolamento social. Então a lepra o separou da sociedade, mas o separou da sua família. A lepra separa pais de filhos. A lepra separa irmãos, amigos. O leproso deveria viver trancafiado no leprosário até a morte. E o pecado? O pecado também separa o homem de Deus. A palavra do Senhor vai mencionar em Isaías 59:2, dizendo: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado separa o homem da igreja. Nunca se viu tanto desviados. O pecado separa famílias. O pecado também separa. A sexta e última característica do pecado e da lepra, e talvez a mais perigosa dela, é que o final da caminhada, ou o final da jornada de um leproso era a morte. Qual a semelhança disso para com o pecado? O apóstolo Paulo vai nos responder, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, ele diz: o salário do pecado é a morte. Certa feita Jesus disse que não devemos temer aquilo que mata o corpo, mas devemos temer aquilo que mata o corpo e lança a alma no inferno. Que Deus nos ajude a termos uma vida de santidade, livres da lepra espiritual, no nome de Jesus. O versículo de número 1 também vai nos falar algo importante. A Bíblia está dizendo que Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Ele era general. General é o comandante, aquele que comanda o exército. Então, Naamã tinha uma posição privilegiada dentro do reino. Ele era a segunda autoridade. A autoridade de Naamã só estava abaixo da autoridade do rei. E Naamã era um general condecorado pelas muitas guerras vencidas, respeitado dentro do reino da Síria. Talvez na história bíblica, somente Joabe, que foi o general do exército de Davi, tivesse uma autonomia tão grande dentro do reino. E não se nasce general. General é uma posição que se adquire mediante algumas qualificações.
General é uma posição ou um cargo que se adquire com muito esforço. Para ser um general era necessário ser forte. Forte para lutar e vencer. Para ser um general era necessário ser forte para enfrentar a fome, a sede, para vencer e superar o frio, o calor, as perdas dentro de uma guerra. Para ser general era necessário ser corajoso, ser corajoso para enfrentar o seu inimigo, para ser destemido diante do adversário. Para ser general era necessário ser inteligente, estrategista, para saber como lidar nas adversidades dentro de uma guerra, para vencer os seus adversários. Também era necessário para ser um general, irmão Márcio, ser leal, submisso ao seu Senhor. Era necessário ainda ser da confiança do rei. Todas essas qualificações pertenciam a Naamã. Imagino eu agora, quando aquele exército se reunia para um confronto, o general Naamã vestia a sua armadura, com as suas condecorações. A armadura de um general era diferente dos liderados, para identificá-lo diante dos demais. Era diferente por questões de segurança. A armadura de um general era diferente por questões de honraria. Então, quando Naamã estava diante do seu exército, aquela armadura, aquela farda condecorada, trazia para os seus liderados talvez uma segurança, imposição, trazia confiança para os seus súditos, talvez inveja para os invejosos. Mas o importante é que quando Naamã vestia a sua armadura e entrava numa guerra, ele vencia. E quando ele vencia aquela guerra de uma forma coletiva. A vitória de Naamã e do seu exército alcançaria o rei, alcançaria a rainha, os filhos, seria também dos soldados, seria das esposas, dos familiares daqueles soldados, seria de todo o reino, e todos iam para a sua casa, descansar, festejar diante de mais uma vitória. E agora Naamã, com um sentimento diferente dos demais, ele chega na sua casa e ele vai tirar a sua armadura, que o colocava como superior aos demais. Imagino eu, ele tira a sua espada, o seu escudo, a sua flecha, o arco, e coloca da banda de lá, o seu capacete. Ele começa a tirar a sua armadura, as partes que cobrem os órgãos vitais do seu corpo. E quando ele tira a sua armadura, ele deixa de ser um general de guerra vitorioso. E agora ele é um leproso destinado à morte. Ele tem um conflito pessoal. Quantas das vezes os pregadores sobem ao púlpito para falar de fé, pela fé, porque a sua fé já está desfalecendo há muito tempo. Meu irmão e minha irmã,
Quem te vê vencendo na igreja, talvez não sabe a adversidade que você tem na sua casa. Quem te vê vencendo de uma forma coletiva, jubilando e cantando ao Senhor, talvez não sabe o conflito que você tem dentro do seu lar. Você se faz forte para estar de pé, colocando em prática o que Salomão escreveu no livro de Provérbios, dizendo: se fizeres fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então você vem e luta, e você vence, mas quando você volta para sua casa, talvez está lá o seu marido, embriagado. Talvez quando você volta, saiu da igreja jubilosa cantando, mas quando você chega no seu lar, você está em prantos pela adversidade, mas não abre mão de servir ao Senhor, de lutar e vencer dia após dia. Quem te vê vencendo, não sabe a luta que talvez você tem, você que está em casa, com o seu filho que está nas drogas, tentando suicídio, enfermo numa cama, mas você é como Naamã, você se faz forte para vencer dia após dia, e as lutas se levantam, mas você permanece de pé, lutando e vencendo, porque você está firmado no Deus que te chamou. Você é forte, corajoso, você é estrategista, você é leal ao seu Senhor, e é da confiança do Rei. Eu quero dizer a você, Igreja Batista Nacional Betel, recitar aqui as palavras que Jesus mencionou. A igreja fiel que estava em Filadélfia. Em Apocalipse 3, 8, a Bíblia vai dizer, Jesus dizendo: conheço as tuas obras, e eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, e ninguém podes fechar, que mesmo sendo fraco, não negaste o meu nome, e guardaste a minha palavra. Permaneça na fidelidade ao seu Senhor, mesmo sendo fraca, permaneça lutando, porque o Senhor é aquele que renova as suas forças, porque o Deus o qual você serve, aquele que te chamou, é fiel para entrar nesta guerra contigo e entregar a vitória na tua mão. Quantos aqui estão como a sunamita, que depois de perder um filho, sendo indagada por Geazi, dizendo: ei, como vai o seu esposo? Como vai a senhora? Como vai o seu filho? Ela de imediato, de pronto, disse: vai tudo bem. Mas o seu filho estava morto em casa. O seu esposo já era fraco, idoso. Mas ela, pela fé, sabia que se ela encontrasse com o homem de Deus, Deus restauraria a vida àquela criança. Permaneça lutando e vencendo em o nome de Jesus. Então Naamã era leproso. E aí ele tira a sua farda, a sua armadura.
E num certo dia, a Bíblia menciona que uma vez, uma certa menina, que havia sido traga cativo de Israel, talvez no confronto, que Deus matara Acabe pelas mãos de Naamã. Essa menina era cativa na Síria, e ela não era uma empregada doméstica, ela era uma escrava, muito diferente. E essa menina, então, visualiza Naamã no seu conflito pessoal. E aos olhos de muitos, essa menina teria todo o direito de desejar a Naamã toda sorte de males, pois ela foi tirada da sua terra. E quando ela é tirada da sua terra, ela vai perder alguns valores. Ela vai perder a liberdade. Ela é escrava agora. Ela é menina, criança, talvez adolescente. Ela perde o amor, o carinho, o cuidado de seus pais. Quando ela é traga para a Síria, ela perde também a convivência com os demais familiares. A referência de fé que ela tinha não é mais a mesma. O povo judeu servia ao Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Os sírios serviam a um Deus pagão chamado Rimon. Então ela teria, na ótica de muitos, o direito de desejar que Naamã morresse sofrendo numa cama. Talvez Naamã só está em casa e não num leprosário pela posição que ele tinha dentro do reino, diante do rei que determinava todas as coisas. Então, aquela menina visualiza Naamã na sua fragilidade. E ela se comove daquela situação. Ela tem compaixão do general, que ali era apenas um leproso. E então, talvez por ser de Israel e conhecer o decálogo ou os 10 mandamentos, que dizem que 4 dos 10 mandamentos se refere ao homem com Deus, a prática do ser humano, criação, filho para com o Criador, Senhor. E os demais 6 se referem à nossa convivência, minha, sua, com o próximo. Então ela estará nos ensinando algo muito importante, que é de expressarmos o amor na prática, por aqueles que nos perseguem. Interessante que Jesus vai falar no Novo Testamento que esses 10 mandamentos agora se resumem em 2. Amar a Deus sobre tudo e sobre todos, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso empenho, com todo o nosso vigor. E semelhante a este, amar ao próximo, como a nós mesmos. E ele está falando com os discípulos. E ele vai ainda dizer
que as características de um dos seus discípulos é amar. E ele diz, em João 13:35, dizendo: e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Falar que amamos é muito simples e fácil. Quero ver amar quem nos persegue. Quero ver amar quem se opõe à sua palavra. Quero ver amar na prática aquele que muitas das vezes não concordou com você. Jesus é a maior expressão do amor para conosco. E Ele está nos ensinando a amar. O apóstolo João vai dizer em uma das suas cartas, 1 João 4, 7 e 8. Ele vai dizer: amados, ele fala para mim e para você, amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Quem ama conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Pois Deus é, com mais veemência, Deus é amor. Andemos na luz como Ele está na luz. E mantemos comunhão uns com os outros. É preciso, de enquanto cristãos, estarmos unidos. Como cristãos. Na carta aos Hebreus, há um versículo muito importante, que ele só é mencionado para a santidade, mas o seu início vai falar da comunhão com o próximo. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E se prega a santidade, porque ele fala de santidade. Mas a parte A do versículo está dizendo: segui a paz com todos. Seguir na caminhada, como cristãos. É necessário estarmos de bem uns com os outros, porque essa é a vontade de Deus. Porque na peneira do Senhor, quem não seguir a paz com todos, não estará apto aos céus. Por isso dar-se a importância de perdoarmos e de recebermos o perdão. Então essa menina que expressa o amor, o apóstolo, melhor dizendo, Tiago, irmão de Cristo, vai dizer no seu livro que a verdadeira religião, alguns falam, é a minha, outros falam, é a minha que é a certa, e outros mencionam, não, as duas são erradas, a minha que é certa. Ele está dizendo que a verdadeira religião, e sem mácula, é amparar o órfão e a viúva nas suas tribulações e conservar a si mesmo incontaminado deste mundo. É ser santo, mas praticar o amor. Então a menina que vai expressar o amor na prática, ela vai dizer: ah, se o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Ela estava falando do profeta Eliseu. Eliseu foi um dos
profetas mais importantes da história do povo de Israel. Ele foi auxiliar e sucessor do profeta Elias. E pouco antes de Elias ser tomado numa carruagem de fogo, a Bíblia vai dizer que ele faz um pedido. Um pedido dizendo que ele queria porção dobrada do Espírito que estava sobre a vida de Elias. Então, Eliseu recebe essa dádiva do Senhor. A Bíblia vai mencionar que o profeta Elias fez 7 milagres em Israel. Se fez mais, a Bíblia menciona 7. Interessante que o profeta Eliseu faz o dobro. Ele faz 14. E ele tinha referência em Israel. Aquela menina menciona: se o Senhor estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria. Meu Deus do céu, como as pessoas nos visualizam como homens de Deus, aos varões, como homens de Deus. Lá no nosso trabalho, nós somos homens de Deus. Dentro da nossa casa, nós somos. Lá na faculdade, para os estudantes e para as mulheres. Vocês são mulheres de Deus. Qual é a sua identidade diante do próximo? Nos vestimos como homem de Deus, como mulher santa? Falamos, assistimos às nossas companhias, vão determinar diante das pessoas aquilo que somos. Aí alguém pode estar pensando: eu ando com quem eu quero, faço o que eu quero, vou aonde eu quero, eu pago minhas contas, sou de maior. Mas cuidado, Jesus falou que o escândalo viria, é inegável. Mas ai daquele por quem vier o escândalo. Jesus se preocupava com isso. Certa feita ele pergunta aos apóstolos dizendo: o que dizem as pessoas que eu sou? E aí umas vão falar: eles mencionam que o Senhor é o João Batista. Uns falam que o Senhor é o Elias. Outros falam que o Senhor é Jeremias. Interessante que só comparação com pessoas de Deus, profetas, homens do Senhor, que viviam na intimidade com Deus. Ninguém falou: o Senhor parece com Herodes. Dizem que o Senhor é o Herodes Carrasco. O Senhor, dizem que é Barrabás pelas suas atitudes. Não. O compararam com pessoas de Deus, servos do Senhor. Então, nós temos sido observados, primeiro por Deus, depois pelos homens. E a nossa identidade qual é? Naamã atenta para a orientação da menina. Ele sai então da sua terra, da Síria. Ele sai de Damasco, rumo a Israel. Chegando lá, ele se encontra com o profeta Eliseu. Já vou finalizar. Chegando diante do profeta, ele recebe a orientação dizendo: vai,
desce e mergulha 7 vezes no Jordão. A princípio, Naamã irá titubear quanto à orientação do profeta. Ou ele vai ter uma resistência quanto à palavra profética. Ele ainda questiona dizendo: não são Abana e Farpas, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? E ele não estava errado quanto ao seu questionamento. As águas desses rios eram limpas e produziam fertilidade por onde elas passavam. Era uma comparação inevitável, porque as águas do Jordão eram barrentas. Mas ele não estava ali para tomar um banho em águas cristalinas. Ele não estava naquele lugar como general. Ele estava naquele lugar como um leproso, procurando cura para a sua enfermidade. Atente para as minhas palavras, principalmente neste final. Todos nós fomos encaminhados para o Jordão. Jordão assemelha-se à igreja. É para a igreja, ou a igreja é o local para onde são encaminhados os leprosos, para onde são encaminhados os doentes. É para a igreja, é para cá que são encaminhados os que precisam de cura espiritual e cura física. É para a igreja que são encaminhados os carentes de tratamento. E na igreja não tem distinção de classe. Todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós somos dependentes da sua misericórdia. Que a todos cura e a todos sara. O leproso aqui dentro, melhor, o general aqui dentro, ele é leproso. Os professores que aqui vêm estão desprovidos de conhecimento e precisam aprender sobre as coisas de Deus. Os médicos que entram por aquelas portas, aqui dentro, são pacientes, precisarão de ser tratados por o Senhor, Jeová Rafá, que é o médico dos médicos. E Deus vai operando neste lugar e através das vidas que aqui estão. Abana e Farpas eram rios limpos e aprazíveis, mas os leprosos lá permaneciam leprosos. É no Jordão, é aqui que acontece a restauração, que acontece a cura, que acontece a limpeza. Naamã não é o único privilegiado a questionar a Deus. Quantas das vezes nós, por não entendermos a vontade soberana do Senhor sobre nós, também o questionamos. Naamã queria, evangelista, que o profeta estendesse a mão, passasse a mão sobre a lepra, e ela fosse repreendida. Mas os grandes milagres do Senhor, ou as grandes obras de Deus, elas só vão acontecer
do jeito que Deus determina. Deus tem o tempo e a forma certa para fazer aquilo que Ele quer. Naamã terá de descer por aproximadamente 300 metros, até chegar às águas do Jordão. Havia um significado na sua descida. Quando ele está descendo, ele está sendo observado pelas pessoas. E quando ele está descendo, ele está se humilhando. E ele está se despindo da autoimagem de general vencedor. E está assumindo a posição de leproso carente. Ei, meu irmão, minha irmã, se tu precisares de descer ao Jordão para receber o milagre do Senhor, quero lhe deixar um conselho. Vai se humilhando, vai se despindo da soberba, vai se despindo talvez da arrogância, vai se despindo da posição eclesiástica que tu tem, vai se despindo da posição social, vai se humilhando, vai descendo, mas vai se humilhando, porque diz a Bíblia, que em tempo oportuno, Ele nos exaltará. Naamã fora curado, porque ele se humilhou, porque ele ouviu a orientação de Deus através do profeta. Deus há de restaurar, levantar aquele que está fraco, curar os doentes, fortalecer o fraco, para a glória do nome dele. Amém.